noiva da Wanda. Lembra que na semana passada eu até falei pra vocês que ela era responsável por todo esse rolê? Isso já tinha ficado muito sugestivo lá no terceiro episódio e o quarto capítulo aqui veio pra confirmar que essa realidade alternativa, esse mundo perfeitinho de sitcom norte-americana, foi criado pela Wanda. Mas eu não acho que ela está sozinha nesse rolê. Falamos na semana passada sobre alguém estar por trás disso. Agora, quem será que está por trás? Seria o vilão Mephisto? Hora da gente especular na análise do quarto episódio. Tem! Fala galerinha, aqui é a Rafa Gomes, muito obrigada por vocês estarem aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é checar se você está inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, já faz esse dever de casa. E se você não sabe se você foi desinscrito pelo YouTube ou não, já checa aqui por garantia, valeu? E não se esqueçam de me acompanhar no Instagram, lá no @Rafa Gomes, e no Facebook, no Rafa Gomes Cinema, onde tem conteúdo exclusivo sempre. E agora tá na hora de a gente falar de WandaVision. E por falar em WandaVision, vocês sabiam que eu tive a oportunidade de entrevistar uma das atrizes da série e a dupla de compositores responsável pelas músicas temas da série, vencedores do Oscar, viu, gente? Então, esse bate-papo tá aqui, ó. O link de um deles já tá aqui e o link dessa outra entrevista eu vou colocar depois aqui embaixo para vocês conferirem também. Agora vamos lá falar sobre esse quarto episódio, que em português ficou traduzido para Interrompemos a Programação. Clássico, achei incrível o título, porque é uma clara referência até mesmo à nossa TV aberta, né? E a gente viu aqui o que aconteceu com a Mônica, exatamente. Qual foi o background de tudo aquilo que a gente viu no episódio anterior. E os fãs mais gerais da Marvel, que estavam sentindo falta de toda aquela ação, aquela coisa alucinada, é claro que tiveram o seu fanservice aqui muito bem servido numa bandeja de prata, porque a gente começa o episódio retomando os eventos lá de Vingadores Ultimato. Então, eu achei excepcional essa referência logo no início. Primeiro porque quem tava um pouquinho mais angustiado e ansioso por ver essa pegada de sitcom e não dominar absolutamente nada do assunto, é claro que agora viu que o Marvelzão clássico lá, que eles batem ponto no cinema todos os anos, veio aqui para mostrar exatamente como essas duas coisas tão extremas, né, o lado da sitcom e o lado ultra tecnológico e também, é claro, recheado de efeitos visuais, conseguem se conectar formando uma coisa que seja congruente, concisa e, é claro, que também cative a audiência. Então foi bem legal a gente ter um episódio aqui que eu diria que seria um episódio ponte, é um episódio de conexão entre a primeira parte da série e agora a segunda parte, que a gente já vai entrando no quinto episódio, que será lançado na sexta-feira que vem. E a gente viu aqui que, além do snap do Thanos, nós vimos também que quando a Mônica voltou do blip, ela volta para retomar suas atividades. Então a gente percebe que o universo paralelo de Westview, ele está obviamente no contexto contemporâneo do Marvel Cinematic Universe. E é aquilo que a gente já tinha comentado sobre estarmos diante de realmente um universo paralelo, algo que foi retirado da realidade principal. É claro que isso acabou se confirmando, não era também um mistério muito grande, a expectativa era de que isso fosse realmente verdade, e a gente viu aqui que a Monica Rambeau está investigando um caso que aparentemente não é extraterrestre, é algo mais nas terrinhas mundanas aqui do nosso mundo velho. E aí quando ela entra em contato com o James Woo, que é um agente do FBI, vivido aqui pelo Randall Park, a coisa começa a ficar um pouquinho mais estranha. É muito interessante isso, porque a gente realmente percebe a existência de uma bolha, desse mundo perfeito criado, que faz totalmente sentido em ser criado em cima de sitcoms norte-americanas. Porque se você é um ávido fã de sitcoms norte-americanas, ou se você não é, eu tô aqui também para te ajudar nesse sentido, quem é apaixonado por sitcoms norte-americanas como eu, sabe exatamente como a estrutura narrativa dessas séries funciona e como tudo é construído dentro de uma perfeita ordem, onde existe o elemento caos, né, que é realmente as desavenças familiares, os contratempos, algumas pequenas crises e pequenos dramas também, mas tudo é muito efêmero dentro de um contexto onde o felizes para sempre é genuíno.
E é claro que há sempre um belo desfecho no final de cada episódio, com a narrativa sempre sendo cíclica. Raramente um episódio deixa um gostinho aberto, assim, um buraco na trama para ser preenchido no episódio seguinte. Como a gente viu acontecer nos 3 primeiros episódios de WandaVision, é claro, exceto o momento que a Wanda dá uma despirocada e manda a Mônica de volta de onde ela jamais deveria ter saído. E aqui a gente descobre exatamente como tudo isso aconteceu, como essa investigação começou a se dar a ponto da Mônica se transformar em Geraldine dentro do universo de Westview. E é muito legal como realmente Westview foi criado dentro do contexto do filme A Vida em Preto e Branco, que é o filme Pleasantville, que eu falei pra vocês lá no vídeo de primeiras impressões. As inspirações não apenas são muito óbvias, como até mesmo o conceito da Westview fictícia cabe exatamente dentro do universo do filme. É lindo esse contraste, essa metalinguagem que a gente vê no episódio 4 de WandaVision, porque a gente consegue perceber uma riqueza, não apenas no roteiro, mas uma riqueza no desenvolvimento da trama. E aqui a gente percebe que ao mesmo tempo que a série continua mantendo o seu pezinho ali em produções como Pleasantville e tantas outras sitcoms norte-americanas, a gente vê também o universo da Marvel, o MCU, realmente se entremeando de forma muito mais completa e complexa. A gente viu aqui o retorno da Doutora Lewis, que vocês conhecem muito bem lá de Thor. Ela é popularmente conhecida como sidekick de Thor. Em Thor Ragnarok ela obviamente não apareceu, mas decidiram resgatar essa personagem que gera opiniões diversas. Tem gente que gosta dela, tem gente que acha que ela é meio inútil na série, mas Kevin Feige acha que ela não é inútil e por isso trouxe ela de volta aqui como uma personagem que também é uma personagem ponte, que conecta o universo das sitcoms com todo esse rolê pós-snap e pós-reversão, né, pós-blip de Thanos lá de Vingadores Ultimato. E aqui a gente chega na questão principal para encerrar esse vídeo. Por que que a Wanda fez o que fez com a Monica Rambeau? O final do episódio nos mostra uma cena muito poderosa, que é realmente a Wanda tendo um lapso de memória, eu não diria muito bem um lapso, mas tendo uma rápida memória da morte do Visão. Se vocês não se lembram, a Wanda é a responsável pela morte do Visão, ela matou o Visão tirando a sua joia lá em Vingadores Guerra Infinita, a fim de impedir que o Thanos pegasse a joia e fizesse o seu plano maligno aí de dizimar metade da população mundial. A ideia era realmente sacrificá-lo em prol de um bem maior, mas no final das contas, por meio da joia do tempo, o Thanos foi lá e reverteu a morte do Visão de forma muito demoníaca, gente, porque ele fez isso só para poder tirar a joia do Visão e ainda ter o prazer de matá-lo de novo. Então o Visão morreu 2 vezes em Vingadores Guerra Infinita. E a gente vê que assim, ele obviamente é o amor da vida da Wanda. E como ele morreu antes do snap do Thanos, obviamente que quando o snap do Thanos foi revertido por meio do Tony Stark, infelizmente ele não voltou à vida. Então a gente tem esse universo paralelo criado em uma outra frequência, em um outro universo mesmo, em que a Wanda tem o seu final feliz. E hoje, quando eu tava revendo um dos trailers de WandaVision, em que os dois falam em ser felizes para sempre, e é notável que há realmente algo escondido atrás dessa frase. Realmente o desejo dela ter o seu final feliz. Então eu creio que assim, esse universo paralelo, ele é fruto de uma Wanda que ainda está em luto, que está tentando se curar dos traumas, principalmente em virtude da perda repentina do seu amado, ao mesmo tempo que também ela vive em negação, porque vivendo dentro dessa Westview perfeita, de cabelos maravilhosos, impecáveis, vestidos perfeitamente alinhados, sacadinhas cômicas e etc., ela também não se vê forçada a confrontar a dura realidade, que é o fato de que ela perdeu seu irmão, Pietro, lá em Vingadores, a Era de Ultron, assim como depois ela perdeu seu amado 2 vezes em Vingadores
Guerra Infinita. Mas eu não acho que a Wanda tá sozinha. Eu acho que assim como tudo isso tem muito a ver com todo o passado dela nos filmes da Marvel, também tem a ver com algum vilão por trás que tá manipulando ela, transformando ela também em uma espécie de marionete. Seria o vilão Mephisto? Ele tem conexão com os quadrinhos dela. Poderia ser ele mesmo. A gente ainda não tem nenhuma pista muito precisa que nos leve até ele. Mas a gente ainda tem perguntas a serem respondidas, como por exemplo, quem é a Agnes? Será que ela é mesmo a bruxa Agatha? E aí? WandaVision está desabrochando diante dos nossos olhos e eu acho ainda, jogando uma aposta aqui para finalizar esse vídeo, que foi nessa situação entre a Mônica e a Wanda que a Mônica vai se transformar na heroína Spectrum. Porque se você não sabe, a Mônica, ela acaba se transformando em uma heroína, ela conquista os seus poderes após ser atingida por uma energia extradimensional. E a gente viu muito bem nesse episódio que o impacto do poder da Wanda no corpo da Mônica, é claro que não foi simplesmente de uma batidinha, não. Ali o bagulho foi feio. Mas a gente volta pra falar sobre mais WandaVision na semana que vem. Mas é claro que antes de eu encerrar esse vídeo, eu não posso deixar de falar dos queridíssimos e queridíssimas que estão deixando comentários aqui nos vídeos de análise de WandaVision. Se você deixou um comentário na semana passada, então é claro que ele vai aparecer aqui agora. Eu quero agradecer muito ao Física em Filmes Oficial pelo seu comentário, ao Wagner Pereira, que deixou um comentário também e ainda falou pra eu não esquecer de citá-lo, gente. Então é claro que eu não vou esquecer de citar você, né, Wagner? Muito obrigado. Temos também o El Antonito, não posso deixar de citá-lo. El Antonito sempre participa de tudo, ele é topzera. Bruno Gomes também, mais uma vez participando, Bruno é muito querido. Priscila Almeida também, muito obrigado, Priscila. A Maria Benedita, que também deixou um comentário muito fofinho, ela é sempre muito maravilhosa. Temos também aqui a Mila Cândido, obrigada pelo seu comentário, Mila. E além disso temos o João Paulo Dantas, que deixou um comentário especial também aqui. Marco Roselini, que também capricha nos comentários todas as vezes. E é claro, gente, se você ainda não deixou seu comentário, deixe que você aparecerá aqui na análise do episódio da semana que vem. Continue participando, porque vocês sabem que isso é muito importante para o canal crescer. E a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais. Tchau!